Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente por receios renovados de um abrandamento económico ou mesmo de uma recessão nos Estados Unidos. A semana foi marcada logo de início pelo anúncio do corte na produção petrolífera por parte da Arábia Saudita em 500 mil barris por dia, a que se seguiram vários membros da OPEP, totalizando cerca de, aliás, mais de 1 milhão de barris por dia de corte já a iniciar no mês de maio. Isto levou, digamos, a um aumento dos receios de pressões sobre o crescimento económico, de um abrandamento na economia ou mesmo de uma recessão nos Estados Unidos, isto mais porque tivemos uma série de dados nos Estados Unidos que apontavam no sentido de que a economia está no mínimo a abrandar. Assim, o ISM mostrou nos índices tanto manufatureiro como no índice de serviços um recuo nos atuais níveis de atividade económica privada. A vaga de empregos, o crescimento da vaga de empregos caiu abaixo dos 2 milhões de aberturas de recrutamentos pela primeira vez nos últimos 2 anos, o que levou de novo a receios sobre um arrefecimento no crescimento económico norte-americano. O número de novos postos de trabalho na atividade privada também decaiu bastante, e isso acabava por estar a mostrar ou a encaminhar-se para que os números dos non-farm payrolls, os mais importantes da semana, também pudessem ser decepcionantes. Isso não aconteceu, de facto, os non-farm payrolls acabaram por sair na sexta-feira, feriado, com os mercados fechados, mas ainda assim, felizmente, em linha com o esperado pelos mercados, ligeiramente acima. O mercado esperava cerca de 235 mil novos postos de trabalho e o relatório reportou um aumento de 238 mil novos postos de trabalho. Isso acabou por, digamos, ou acaba por sossegar um pouco o mercado para a próxima semana. Mas durante esta semana o que aconteceu foi, de facto, um comportamento misto nas bolsas devido exatamente a isso, à incerteza gerada durante esta semana pelos diversos acontecimentos que foram tendo lugar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dow Jones foi o índice de Wall Street que mais ganhou e ganhou apenas 0,6%, cerca de 0,6%, enquanto o Nasdaq acabou a semana perdendo durante esta semana um pouco mais de 1%. Na Europa foi similar a evolução das bolsas, em que o DAX perdeu ligeiramente, teve praticamente inalterado durante a semana, perdendo 0,20 no final, enquanto no Reino Unido o FTSE 100 acabou por ganhar quase 1,5%. Se formos para o mercado asiático, na China, o Shanghai Composite ganhou cerca de 1,6%, enquanto no Japão o índice Nikkei acabou por perder à volta de 1,9%, também dividindo, digamos, os diversos mercados num e noutro sentido. Cá em Portugal, o PSI acabou por ganhar um pouco mais acima da média, digamos, das bolsas europeias, avançando quase 1,2%, em que a Mota-Engil liderou os ganhos ao subir 6% e a Jerónimo Martins liderou as perdas, caindo cerca de 2%, um pouco mais de 2%. No mercado cambial, obviamente que houve aqui alguma volatilidade. O euro-dólar, por exemplo, começou a semana, o dólar a ganhar, portanto o euro-dólar a cair, o euro-dólar começou a semana a chegar a negociar abaixo de 1,08 para rapidamente voltar a máximos, ficando bastante perto dos máximos do ano, à volta de, portanto, os máximos do ano estão a 1,1030, ele chegou a 1,0970 e para terminar aqui acima de 1,09. Já o dólar suíço, obviamente o franco suíço e o par dólar suíço, o franco suíço ganhou durante esta semana devido, digamos, à corrida para ativos de refúgio, e o franco suíço é um deles, com o par dólar suíço a cair de cerca de máximos de 0,92 até aos mínimos de 0,90, tendo terminado à volta de 0,9040. Também nas commodities a situação foi similar, ou seja, obviamente que tivemos aqui assim no petróleo uma subida, um aumento de 6% relativamente à semana passada, isto quando o petróleo
abriu, digamos, de imediato em gap, ou seja, o Brent que terminou a semana passada à volta dos $80, começou esta semana cerca dos $85 de imediato e por ali ficou praticamente durante toda a semana. O ouro foi subindo, uma vez mais um ativo de refúgio a ser preferido no mercado numa situação em que os receios de uma recessão e de abrandamento económico começam a aumentar, e o ouro ganhou quase 3% mais esta semana e segue a negociar bem acima dos $2.000 por onça e em torno de máximos multianuais. Para esta semana que vai entrar, eu diria que as preocupações maiores vão estar nas tensões geoestratégicas no geral. Obviamente que vamos ter outras coisas que o mercado vai olhar, nomeadamente os dados de inflação nos Estados Unidos, a época de resultados que vai também iniciar e as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em termos de tensões, na China começaram a fazer exercícios militares em torno da ilha de Taiwan, isto depois do encontro da Presidente de Taiwan com o líder da Câmara dos Representantes norte-americana, que a China repudiava exatamente essa reunião e retalia com mais exercícios militares em torno da ilha. Já aconteceu o mesmo quando Nancy Pelosi visitou a ilha, visitou Taiwan, e a China fez exatamente os mesmos exercícios, ou exercícios similares, semelhantes, aumentando bastante a tensão entre a China e os Estados Unidos, em que os mercados começaram inclusive a recear uma guerra mais aberta quase entre a China e os Estados Unidos, que felizmente não aconteceu e vamos esperar que continue assim. De qualquer das formas, esta semana tudo indica que esta situação poderá voltar a acontecer, ou seja, de umas tensões bastante mais quentes entre as duas maiores economias do mundo. Também quente está a situação no Médio Oriente, de Israel com os países vizinhos, com bombardeamentos, digamos, de Israel à Síria e ao Líbano, em defesa de ataques que vieram daquelas áreas, e mais as tensões entre Israel e Irão a continuarem a subir, desta vez um anúncio do New York Times que diz que os Estados Unidos enviaram um submarino para o Médio Oriente de forma a defender possíveis ataques de drones iranianos a navios civis de Israel. Ora, isto é uma escalada, digamos aqui assim, em termos de tensões na zona, e como nós sabemos, essa área é uma área bastante sensível e que poderá gerar aqui assim mais alguns receios para os mercados em geral. Vamos ter também em Washington as reuniões do fundo, as Spring Meetings, as reuniões do Fundo Monetário Internacional em conjunto com o Banco Mundial, além das intervenções da Diretora-Geral do Fundo Monetário Internacional e do Presidente do Banco Mundial. Teremos ainda outras intervenções de fundo que interessarão talvez ainda mais aos mercados, que é o caso, por exemplo, de Tiff Macklem, o Governador do Banco do Canadá, ou Andrew Bailey, o Governador do Banco de Inglaterra. Obviamente que vamos ter aqui assim também vários dados económicos esta semana, como por exemplo o PIB mensal no Reino Unido ou o relatório do mercado de trabalho na Austrália, se bem que os mercados estão muito mais dirigidos e preocupados com os dados nos Estados Unidos, em que vamos ter vários dados, como por exemplo as vendas a retalho, mas o mais importante será os dados da inflação, em que o mercado espera que a inflação nos Estados Unidos recue de 6% para 5,2%, com a inflação subjacente a poder subir um pouco de 5,5% para 5,6%. Isto numa altura em que os mercados estão bastante divididos entre se a Reserva Federal vai subir taxas em 3 de maio ou se vai mantê-las, e pior ainda, ou seja, quais são as projeções, ou o que é que o mercado está a descontar até ao final do ano, em termos já não de subidas de taxa de juros por parte do Fed, mas sim em termos de cortes de taxa de juros. Os bancos centrais também vão atuar, digamos, esta semana, nomeadamente o Banco do Canadá, que deverá manter a sua taxa nos 4,5%. E a Reserva Federal vai divulgar as minutas da última reunião
do FED, em que o mercado obviamente vai uma vez mais tentar escrutinar bem todos os relatórios que vão ser mostrados nessas mesmas minutas, para tentar tirar mais alguma ilação para a próxima reunião de 3 de maio. No fim de tudo isto ainda vamos ter uma vez mais o início da época de resultados. Essa época de resultados são resultados do primeiro trimestre de 2023 e começa, como sempre, com a banca. Banca essa que ultimamente tem estado bastante no olho do furacão, digamos assim, em que tem havido todos aqueles problemas que nós conhecemos em termos de banca. Obviamente que são bancos não sistémicos nos Estados Unidos, são bancos de segunda linha nos Estados Unidos que têm tido esse problema. De qualquer das formas, aqui assim o mercado vai estar bastante atento a ver o que é que isso refez, ou o que é que tem estado a refletir aqui assim nos resultados da banca. Por isso vamos ter aqui assim resultados do JP Morgan Chase, do Wells Fargo, Citigroup ou a BlackRock, e que o mercado vai estar bastante atento e que poderá dar aqui assim algum rumo ao sentimento do mercado em geral. Bom, para esta semana é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá, boa semana.